hoje nós temos aqui a ilustre participação do professor Gerson Linden, professor no Seminário Concórdia de São Leopoldo e também na Universidade Luterana do Brasil, meu professor, né, professor que deu aula para mim também até pouco tempo atrás, quando ainda estudava no seminário. Para quem não sabe, o Seminário Concórdia é a escola de profetas que forma pastores para a Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E hoje nós temos aí a ilustre participação do professor que topou estar aqui conosco nesse podcast, nessa conversa sobre um tema muito interessante, que chama muita atenção a mim e também com certeza a muitos que estarão acompanhando, o professor Gerson. Muito obrigado, professor, por ter aceitado o convite. Um prazer estar aí contigo e com todos aqueles que terão acesso então a essa nossa conversa. Muito bom. Professor, o nosso tema hoje, então, escatologia, né? O que seria, então, a escatologia? O que ela é, de maneira bem direta, e qual que é a importância que nós podemos observar no estudo desse tema, né? A palavra escatologia não é uma palavra que se encontra dentro da Bíblia. Ela foi cunhada por teólogos para designar alguma coisa, né? Se a gente for olhar para a origem da palavra, para a etimologia dela, escatologia vem de duas palavras gregas. Logia significa um estudo de algo, um discurso sobre algo, e eschaton ou eschatos significa o último ou as últimas coisas. Então, escatologia basicamente é isso, é o estudo a respeito das últimas coisas. Que últimas coisas? Na teologia, aquilo que está no final da história. Basicamente isso, assim, de uma maneira bastante resumida. Qual que é a importância de nós estudarmos, né, a escatologia, até para o estudo pastoral e também o ensino deste estudo para os nossos membros e congregados, né, o povo de Deus? Essa é uma boa e importante pergunta. A gente pode analisar a escatologia do ponto de vista teológico sob dois aspectos que andam juntos, na verdade, não se contradizem, mas se complementam. Um aspecto é a escatologia, a partir do ensino bíblico, ela procura reconhecer e testemunhar aquilo que a própria Bíblia, o próprio Salvador Jesus Cristo, os profetas e apóstolos falam sobre o que acontecerá no fim. Ou seja, a escatologia nos desvenda até um certo ponto aquilo que a Escritura fala sobre o nosso futuro. Não apenas o nosso futuro individual, mas o futuro de toda a criação divina. Deus criou este mundo e Deus tem um projeto para este mundo também para o futuro. Tá? Esse é um aspecto, o aspecto dos eventos. Tem um outro aspecto que é igualmente importante, aí eu acho que vai bem ao encontro da tua pergunta, pastor Lucas. A escatologia trata da esperança. A esperança que temos. A esperança que nós temos em Cristo, a esperança que nós temos em Deus, a esperança que nós temos para aquilo que Deus nos prometeu para o futuro. Então, há esse lado dos eventos, né, aquilo que a Bíblia desvenda sobre eventos futuros, mas há esse aspecto da nossa esperança diante daquilo que a Escritura nos ensina sobre o futuro. Então, por que é tão importante? Ora, de algo tão fundamental para a vida humana, que é olhar para o futuro não com desespero, não com angústia, mas com uma esperança bem informada a partir das promessas divinas. Falando em futuro, não há como nós pensarmos em futuro e não pensarmos em algo que é inevitável para o futuro, que é da nossa condição como seres humanos, que é a morte. Tendo essa certeza de que todas as pessoas vão morrer, essa é uma realidade para os seres humanos. Todas as pessoas, menos aqueles, é claro, que estiverem vivos quando Cristo voltar, né? Como que a morte ela é entendida na Escritura? Como os estudiosos da Escritura entendem a morte de maneira bem direta, assim? Esse é um outro ponto bastante importante e é interessante que a gente comente um pouco sobre ele. Quando nós pensamos em morte, provavelmente no nosso pensamento, na nossa cabeça, vem imediatamente a ideia do que nós chamaríamos da morte física, ou seja, uma pessoa que está aqui entre nós e de repente ela deixa de viver, né? E nós não teremos mais o contato com ela. No entanto, isso é apenas um aspecto do conceito bíblico de morte, né? A gente poderia dizer que morte pode significar três coisas.
distintas, mas que estão relacionadas. Lembrando lá do episódio do Gênesis, quando Deus criou Adão e Eva, ele disse para eles que eles não deveriam desobedecê-lo, e naquela ocasião ele disse: vocês não devem comer daquele fruto, da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comerem, vocês vão morrer certamente. Uhum. Bem, o que aconteceu quando Adão e Eva comeram do fruto? Eles não deixaram de existir, Uhum. mas eles morreram de uma certa maneira. De que maneira? É o que se chama da morte espiritual. Uhum. Morte tem a ver com separação, e naquele momento Adão e Eva se separaram de Deus, escolheram um caminho à parte. Então isso é o que nós chamaríamos, no primeiro conceito de morte, a morte espiritual. Existe a chamada morte física, ou morte terrena, né? Você colocou muito bem, todos nós passaremos por ela, exceto aqueles que estiverem aqui neste mundo quando Cristo retornar em glória. Mas também tem um terceiro aspecto da morte, que a própria Bíblia usa essa terminologia, que é a morte eterna, que é a eterna separação entre as pessoas e Deus, né? Que é a condenação eterna. Então, morte tem a ver com separação, seja ela do ponto de vista da morte espiritual, por causa do pecado, as pessoas estarem separadas de Deus e necessitando da nova vida que nos é dada em Cristo, já no batismo, ou morte num segundo sentido, como a morte física, né? Uhum. É a separação da pessoa, da sociedade onde ela está, né? A própria separação entre corpo e alma, e a morte futura, a morte eterna, que é a separação plena da criatura com o seu Criador. Uhum, uhum. Na semana passada nós tivemos aí o podcast com o George que está lá nos Estados Unidos, né? E justamente nós tratamos, um dos tópicos discutidos naquele momento foi do gnosticismo, que trata o espírito como algo bom e a matéria, o corpo, como algo ruim. Ou seja, a separação destes dois, na verdade, é aquilo que é o que vai acontecer. E que, na verdade, o corpo ruim vai deixar de existir, né? Nós acreditamos em uma coisa bem diferente que isso, né? Há uma separação no momento da morte, mas vai acontecer alguma coisa em algum momento onde isso vai se juntar de novo, né? Você poderia dizer a respeito disso um pouco, né? Acho que é pertinente. Essa é uma ótima pergunta, pastor Lucas. De fato, a fé cristã não é gnóstica, né? Uhum. Ela considera o corpo como criação divina, tanto quanto a alma. Deus, na verdade, criou um ser humano e nós somos uma pessoa inteira. A morte é uma coisa tão radical que quebra aquilo que é inquebrável, vamos colocar dessa maneira, uhum. né? Aquilo que Deus criou para ser um todo, o ser humano como um ser completo, a morte quebra isso. Por isso que a morte é uma coisa tão chocante, né? Ela atenta contra a criação divina. Uhum. A morte não é da vontade de Deus, a morte é consequência do pecado. Agora, a fé cristã nos dá uma esperança, e sobre isso você está colocando agora na pergunta, e a esperança é exatamente a ressurreição. E aí um ponto interessante, pastor Lucas, talvez a gente poderia refletir um pouco sobre isso. É interessante que, talvez na cabeça de alguns cristãos, ou de muitos, não sei, a grande esperança seja morrer e ir para o céu. Uhum. Né? É verdade que quando nós, na fé, morremos, nós estaremos com Cristo. E isso é algo maravilhoso, é uma esperança muito bonita. Mas essa não é a nossa maior esperança. Uhum. Nós morrer. Nós esperamos estar com Cristo plenamente, de corpo e alma. Uhum. E por isso a grande esperança cristã é que quando Cristo vier novamente, ele vai ressuscitar os mortos e nós estaremos íntegros diante dele. Por isso a ressurreição é a grande esperança dos cristãos. Por isso a Páscoa é um evento tão fundamental quando celebramos a ressurreição de Cristo, que garante a nossa futura ressurreição. Então, o que acontecerá quando vier a morte para cada um de nós? Bem, pela fé em Cristo, estaremos com ele e aguardaremos o dia do retorno dele para a ressurreição. Mas o que nós, sobretudo, aguardamos é a ressurreição, é a vinda de Cristo. Sim, sim. Lá em Atos, no capítulo 1, a gente vê justamente próximo do momento onde Jesus vai subir aos céus, né? A gente vê justamente os discípulos duvidosos com relação a essa volta de Jesus Cristo, quando ele iria reestabelecer o reino de Israel, né?
O que a Escritura fala sobre a vinda do reino de Deus? O que está escrito a respeito do que está reservado para o futuro? Algo que vai acontecer ali na frente ou nós já temos alguma coisa antecipada do reino de Deus já nos nossos dias de hoje? Uma boa pergunta já traz consigo a resposta. Você já colocou muito bem, pastor Lucas. O reino de Deus, ele tem dá para dizer, esse duplo aspecto, né? E escatologia tem tudo a ver com o reino de Deus, o reinar de Deus. Nós aguardamos aquele momento em que no futuro Deus vai reinar plenamente e todos reconhecerão. É claro que Deus já reina, Deus é o Senhor do universo, mas nem todo mundo reconhece isso. Haverá o dia em que todos reconhecerão que Ele é o legítimo Senhor, Rei, Deus de toda a criação. Agora, o Novo Testamento já nos aponta uma realidade muito interessante sobre o reino de Deus, quando ele usa uma linguagem presente para este reino. Né? Então, por exemplo, vamos só lembrar de um texto. Lá em Mateus capítulo 12, Jesus cura um endemoniado, e aí então ele é questionado por aquilo e tudo mais, né? Mas ele vai então dizer o seguinte: olha, esse ato que eu estou fazendo pelo Espírito de Deus, e isso comprova que Deus está entre nós. A própria pregação de João Batista e de Jesus, quando diz arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus, ou o reino dos céus, esse está próximo, se a gente for olhar, examinar mais a fundo aquele termo, aquele verbo que é usado, ele poderia também ser traduzido por está aí. O que quer dizer isso? É o que a teologia chama da escatologia inaugurada. Quando Cristo vem ao mundo e realiza a sua obra, ele é o rei, ele é o rei dos reis. Então, ao vir a este mundo, ao curar enfermos, ao expelir demônios, ao ensinar e proclamar o reino de Deus, e especialmente ao entregar sua vida na cruz e ressuscitar, ele está manifestando o reino de Deus, um reino de graça, um reino de misericórdia, um reino de perdão. Então, esse é um aspecto bastante importante. Quando nós tratamos da escatologia, nós não estamos simplesmente olhando para o futuro e aguardando algo com esperança. Nós estamos olhando para o passado, para o grande evento escatológico, que foi a ressurreição de Cristo e que garantiu a futura ressurreição e que garante já agora que nós com ele vivemos. Só para dar um exemplo bíblico sobre a relevância disso para a vida diária. O apóstolo Paulo chama o nosso batismo de um lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Bem, essa palavra regenerador, ela literalmente significa uma nova criação. Ou seja, no batismo nós somos recriados. O reino de Deus nos é dado. O reinar gracioso de Cristo chega até nós no nosso batismo. E por isso nós agora vivemos com Cristo. Não apenas viveremos com Ele, vivemos com Cristo pela fé. Isso é o que nós chamamos de escatologia inaugurada. Portanto, o reino de Deus já está entre nós. Ele está entre nós por meio da palavra de Deus, pelo batismo, pela Santa Ceia, em que Cristo vem a nós e nos dá essa comunhão bendita com Ele já agora e alimenta a nossa esperança quanto à sua vinda futura e a nossa ressurreição e a vida eterna com Ele. Eu acho muito interessante essa questão do reino de Deus, porque quando a gente fala reino, geralmente pensa em reinado territorial, né? Um reinado de um rei que governa um país ou uma região e tudo mais, mas o reinado de Deus, como o senhor bem diz lá no livro que o senhor escreve sobre esse assunto, é um reinado de ação, né? A ação de Deus junto ao seu povo, né? Como bem dito, desde o batismo e durante toda a vida. É isso aí. E isso é importante, Lucas, porque eu acho que a gente às vezes perde um pouco essa perspectiva, né? É muito importante que nós olhemos para o futuro e aguardemos com expectativa e esperança a vinda de Cristo, né? Isso vai ser um evento glorioso. Mas nós já podemos celebrar hoje a presença de Cristo entre nós. O reino de Deus está entre nós, né? Isso Jesus já disse no próprio período dele, né? Ele disse que o reino de Deus está no meio de vocês, e ele ali estava no meio deles. Bom, Cristo também está no nosso meio, por meio do Evangelho, por meio do batismo, por meio da Santa Ceia, né? E isso dá à nossa vida uma perspectiva muito bonita, né? De aguardar
o futuro com alegria, com esperança, mas de já viver hoje, sabendo que Cristo está conosco e governa sobre nós com a sua graça e o seu amor. Muito bem, cientes então dessa questão da escatologia já inaugurada, nós também, e a escatologia envolve esse assunto, olhamos para frente e para o futuro. Olhamos lá para frente para o futuro do que vai acontecer na volta de Jesus Cristo, né? E a Bíblia, ela fala muito de sinais que acontecerão, que evidenciarão o fim, né? Que evidenciarão a volta de Jesus Cristo. É muito comum, principalmente, a gente enxergar, ver, né, nas redes sociais, vídeos, né? Principalmente hoje que é muito comum aí, vídeo de WhatsApp, essas coisas todas. Ver pessoas tentando enxergar os sinais do fim em qualquer coisa que acontece, né? Acontece uma coisinha e não, já é um sinal do fim, a volta de Jesus está próxima. E ela realmente está próxima, Jesus disse isso lá no Novo Testamento, né? A Bíblia fala desses sinais, quais são esses sinais? Por exemplo, nós estamos vivendo aí, nós estamos confinados, né? O professor estava me dizendo agora que as aulas do seminário estão acontecendo todas via online. Nós também estamos confinados aqui em Tuparendi, né? Confinados não, estamos em casa, né? Mas por conta do coronavírus que está assustando tantas pessoas. Seria, por exemplo, o coronavírus um sinal do fim dos tempos, né? Quais são esses sinais? O que nós podemos dizer sobre eles, né? E qual o propósito que eles têm? Pergunta extremamente relevante, principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo. Eu vou voltar um pouquinho para nós chegarmos exatamente nesse ponto, mas convidar a que a gente reflita sobre esse aspecto. Deus criou esse mundo perfeito e criou Adão e Eva, nossos pais originais, perfeitos também, santos, né, sem pecado. O pecado rompeu essa ligação de Deus com a humanidade, mas também trouxe repercussões para a própria criação. O apóstolo Paulo diz que a própria criação geme e aguarda a expectativa, a revelação final de Deus e dos filhos de Deus. Então, nós estamos vivendo num período em que a própria criação divina sofre os efeitos do pecado. E sabendo que Deus tem prometido que na vinda do seu Filho, na segunda vinda de Cristo, a criação será restaurada, bem, é natural que haja algumas sinalizações de que isso vai ocorrer. E sobre isso, você disse bem, Jesus já alertou. Se nós olharmos, por exemplo, aquele grande discurso, mensagem de Jesus, registrada em Mateus capítulo 24, e os textos paralelos em Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, e também muitas das palavras dos apóstolos, Jesus orientou ali de que, de fato, nesse período, entre a queda em pecado, e particularmente entre a sua vinda para inaugurar o reino de Deus, por meio da sua obra, e a vinda futura dele, neste período, haverá algumas sinalizações de que, por um lado, esse mundo está doente e precisa ser recriado, por assim dizer, né? Novos céus e nova terra. Então, a gente pode identificar nas palavras de Jesus, eu diria, pelo menos 3 grandes tipos de sinais. Um deles diz respeito a eventos na própria criação de Deus. Então, se fala de terremotos, furacões, etc., né? Podemos entender que isso sejam sinais de que a criação divina está gemendo. Né? A gente fala muitas vezes a natureza está chorando. Eu, particularmente, prefiro o termo criação, que nos lembra que por trás disso tudo que está aqui há o Criador. Né? Um segundo tipo de sinais, dos quais Jesus também fala no Evangelho, é nas relações humanas. Ele vai falar de guerras, por exemplo, vai falar de divisões entre as pessoas, de ódio entre as pessoas. Né? Isso é um sinal de que alguma coisa está errada. Mas aí eu gostaria de lembrar, Lucas, que há um terceiro tipo de sinal, que é um sinal benéfico. Jesus disse que antes de haver o fim, o evangelho será proclamado entre todas as nações. E esse é um bom sinal, né? É um sinal que nós estamos vivendo. Quer dizer, enquanto houver mundo, haverá a pregação do evangelho. Isso significa haverá esperança, né? Para que as pessoas, crendo, tenham a vida eterna. Por causa disso, olhando essa gama de sinais, a gente agora pode colocar o dedo, talvez mais propriamente, naquilo que mais chama a atenção das pessoas. E que eu diria, talvez não deveria ser. Nós deveríamos olhar todos os sinais.
para o propósito deles. O propósito dos sinais jamais é permitir que a gente comece a calcular. Olha, está acontecendo tal coisa, portanto, daqui a alguns anos vai ser o fim do mundo. Infelizmente, isso é uma tendência. E quando as pessoas fazem isso, esquecem duas coisas importantes. Primeira, e a mais importante de todas, Jesus alertou contra isso. Ele disse, olha, não caiam nessa conversa. Né? Quando os discípulos perguntaram, será agora? Ele diz, olha, Deus reservou isso para ele. Tempos e épocas pertencem a ele. Então, esse é um alerta importante. Não vamos querer calcular a partir dos sinais. Um segundo lembrete importante é que esses sinais já estão acontecendo há quase 2000 anos. Sim. Se nós lemos com cuidado os textos que eu mencionei há pouco, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, nós vamos notar que Jesus estava falando ali não apenas sobre o fim dos tempos, mas ele estava falando de um evento que seria contemporâneo a muitos dos seus leitores, ouvintes e leitores do Evangelho, que seria a queda de Jerusalém no ano 70, ou seja, mais ou menos 40 anos depois daquilo que ele estava falando. Ou seja, a própria queda da cidade de Jerusalém sobre os romanos já foi um sinal. Dá para a gente usar aquela linguagem que na teologia a gente chama de tipologia. A queda de Jerusalém foi uma pequena representação daquele grande evento que acontecerá no final. Então, os sinais já acontecem desde lá. Os sinais vêm sendo dados ao longo da história. E por que Deus está dando esses sinais? Por que Ele está permitindo isso? Não para que seja feito cálculo, mas para chamar a atenção das pessoas. Para dizer, olha, alguma coisa está errada. A criação ela foi corrompida pelo pecado. E nós precisamos aguardar aquele grande dia em que Cristo irá restaurar a sua criação. E nós somente poderemos aguardar bem aquele grande dia pela fé em Cristo. Então, os sinais têm esse elemento positivo, eu daria. As pessoas agora pegam um determinado evento. Vamos lá, o coronavírus. Olha, o coronavírus é um sinal do tempo do fim. Eu responderia sim e não. Sim, claro, todas as pragas, todo o mal que há no mundo, toda a doença que existe no mundo, os eventos catastróficos são sinais de que a criação ela está gemendo. Então alguém poderia dizer sim, o coronavírus também é um dos sinais. Mas vamos lembrar outras pragas que houve. Né? Nesse contexto que nós estamos vivendo, muita gente tem lembrado daquela gripe espanhola, por exemplo, que matou milhões de pessoas. Né? Isso já há quase um século, né? Ou há um século. Alguém naquela época poderia dizer, essa gripe é um sinal dos tempos do fim? Sim, é um sinal dos tempos do fim, é um sinal de que a criação está gemendo. Mas erraria alguém naquela época se dissesse, olha, daqui a alguns anos será o fim do mundo, porque afinal de contas esse aqui é o sinal do fim. Pastor Lucas, acho que é bem importante a gente alertar as pessoas disso, né? Esse evento que estamos vivendo é um sinal? É o sinal? É o grande sinal que nos permitirá dizer daqui a pouco vai acontecer o fim? Não, Deus não nos deu essa autoridade de fazer cálculos. O que a gente precisa é escutar as palavras de Jesus, em que ele vai dizer, olha, não sejam enganados pelos falsos profetas. Confiem, aguardem, não se apavorem, saibam que os sinais estão acontecendo, mas confiem na promessa de Deus. Esse é o ponto importante que a gente precisa lembrar nesses tempos aí que estamos vivendo agora, né? Falamos muito sobre a volta de Jesus Cristo. E, claro, como crentes na palavra de Deus, sabemos que ele irá voltar. Mas o que especificamente, professor, vai acontecer nessa volta de Jesus? O que vai acontecer? Eu sei que é muito difícil fazer uma pergunta assim muito ampla, né? Mas já que é para ser amplo, vamos ser mesmo. O que vai acontecer no fim dos tempos? Quais serão os acontecimentos do fim? Não, essa é uma boa pergunta. A Bíblia fala de diversos eventos do fim, né? E talvez um problema que a gente pode, às vezes, incorrer é olhar esses eventos como coisas separadas, né? Então, por exemplo, juízo final, o fim do mundo, criação de novos céus e nova terra, ressurreição dos mortos, né? Mas a gente tem que lembrar que tem um evento que é o fundamental. Daria para chamar como o evento fundante todos esses eventos do fim. E este é exatamente o que você menciona, a segunda vinda de Cristo.
E aí a Bíblia ela tem muita clareza quanto a isso, quando o próprio Jesus vai dizer que o Filho do Homem verá e será visível, virá em glória com seus anjos e será visível para todo mundo. Então não será uma vinda secreta, não será uma vinda como ele veio lá na primeira vez, como um bebê humilde lá em Belém. Será uma vinda gloriosa. E a vinda de Cristo, na verdade, será o fator que ocasionará todos os outros eventos. E quais são eles? Bem, a ressurreição dos mortos. Os mortos serão ressuscitados. Aqueles que estiverem vivos e que creem em Cristo serão transformados para terem novamente um corpo perfeito. A Bíblia até fala num corpo à semelhança de Cristo, né? Então a ressurreição é um dos eventos. O juízo final, que significa basicamente a separação dos que creem e dos que não creem. Para o cristão, o juízo final não é um julgamento investigativo, mas ele é uma declaração de Cristo de dizer, olha, vocês estão comigo, continuem comigo. Né? E a partir disso, o fim do mundo. Esse é um tema muito comum, né? As pessoas falam do fim do mundo. O que na verdade é o fim do mundo? Olha, a Bíblia chama de a criação de novos céus e nova terra. Então, o mundo que nós o temos hoje, ele deixa de existir, mas ele dá lugar a uma nova criação. Né? No princípio, Deus fez uma criação muito bela e ele abençoou a vida nessa criação. E nós temos a promessa de que ele criará uma nova criação, novos céus e nova terra. Mas tudo isso deriva desse grande evento que é a nossa expectativa, a segunda vinda de Jesus. É por isso que nós aguardamos. Nós confessamos nos credos ecumênicos, por exemplo, quando falamos que ele há de vir novamente. E nós temos expectativa e esperança nisso. Uma das questões que mais se torna evidente assim, na minha concepção, principalmente por conta do senso comum ou da má interpretação bíblica de textos bíblicos, é justamente o medo e o receio desse juízo final, né, de Jesus Cristo, até pelos próprios cristãos. Acho que por toda essa conversa que nós tivemos aqui, nós podemos ver que a escatologia vem o bom estudo da escatologia vem justamente para desmistificar todas essas coisas, né? Onde nós possamos enxergar também no fim consolo, sabendo da ressurreição dos mortos, que Cristo garante para cada um de nós por causa da sua própria ressurreição, e também que mesmo no dia do juízo final, como o senhor acabou de dizer, não será um juízo para o crente, né? Mas o momento onde ele é declarado publicamente para todas as pessoas verem, né, que ele estará entrando na glória eterna, corpo e alma. Tranquilo. Isso resume muito bem, né? Por isso que lá no começo, quando você me fez a pergunta sobre a importância da escatologia, eu quis lembrar que a escatologia não trata apenas dos eventos do fim. Né? Naturalmente que ela fala desses eventos, mas ela também trata da esperança que temos. Né? E aliada à esperança está a alegria da fé. Apesar de todos os pesares, apesar de nós vivermos ainda numa criação maculada pelo pecado, uma criação que está gemendo. Né? Infelizmente, existem coisas muito tristes à nossa volta. Né? Existe guerra, existe fome, existe desprezo a pessoas, existem inimizades, existem divisões, e tudo isso é muito triste. Tudo isso é marca de uma criação manchada pelo pecado, uma criação que está gemendo. Mas, ao lado disso, nós temos essa alegre, essa expectativa confiante, essa esperança. Por isso, de fato, acho que é importante ressaltar, como você fez, de que a escatologia bíblica, a escatologia cristã, ela é uma mensagem de esperança. Ela é uma mensagem que tira o terror diante do futuro e nos leva a olhar para esse futuro com uma alegre expectativa, dá para a gente dizer assim. Muito bem, professor, muito obrigado, tá, por essa aula que nós tivemos a oportunidade de ter. Muito obrigado por ter aceitado o convite, muito obrigado pela conversa. Com certeza nós teríamos que ficar horas e horas para conversar mais sobre, detalhar mais o assunto. Eu agradeço pela oportunidade, Lucas. Um abraço para você e para todos que tiverem acesso então ao material, e que Deus abençoe a ti e a todos ricamente. Para você que ainda não está inscrito no canal, não se esquece de se inscrever, deixe seu like também para receber aí todos os vídeos. Um abraço para todos vocês e até mais. Tchau, tchau.